Bem, amigos, sejam bem-vindos, né? No vídeo anterior a gente tratou sobre a propriedade da adição, né? Nós falamos sobre a propriedade que resulta em fechamento, comutativa, elemento neutro e associativa. Bom, nós falamos sobre alguns elementos da adição, né? Tem outros, né? Mas no começo, né, a gente vai falar sobre aqueles lá, por enquanto. Futuramente vai evoluindo. Como a gente tratou sobre adição, né, nós também podemos colocar em relevância também a subtração, certo? Para quem não sabe, é o ato de você diminuir com algo, ok? Bom, então vamos lá. Por exemplo, imagine dois números naturais, né, de uma certa ordem, com o primeiro sendo maior, né, e o segundo sendo menor. Menor ou igual, no caso, né? Então, podemos aqui como exemplo o 9, certo? E que é o primeiro deles, né? E o outro que é o 5, ok? Bom, no caso aqui, né, o primeiro deles, né, que é o primeiro deles, bom, como eu falei anteriormente, né, com os dois exemplos, sendo um maior e outro menor, o que acontece, né? Se nós fizermos uma subtração aqui de menos, certo? A gente vai obter um terceiro número, ou seja, diminuir, né, no 9, diminuir, supondo que o 9 tem 9 elementos, certo? A gente vai diminuir 5 elementos de 9, a gente vai resultar em 4, ok? Nesse caso, o que acontece? Se eu pegar, por exemplo, aqui o número 5, né, somar com 9, a gente vai ter o resultado do primeiro, ok? No caso, isso é subtração, certo? Notem que, para vocês poderem entender melhor, o 9, certo, menos o 5, né? Eu vou obter um outro elemento, no caso o 4, certo? Se eu fizer uma operação de adição entre o 4 e o 5, nós resultaremos no 9, no primeiro número, certo? Isso é subtração. Okay? Nesse caso, né, nesse exemplo, nós dizemos que o 9, né, nosso exemplo do numeral 9, ele é o minuendo, ok? O 5, ele é o subtraindo, e o 4 é a diferença entre esses dois elementos aqui, esses dois numerais, ok? Então, no caso, seria o que? Né? Em subtrações seria o minuendo, ok? Minuendo menos o subtraindo, né? Que me resultaria na diferença, ok? Vou escrever melhor aqui. A letra não é muito bonita, não. Beleza? Deixa eu colocar mais para cá. Diferença. Ok? Temos também esse outro exemplo, certo? Do numeral 45, certo? Sendo subtraído com o segundo numeral 18. Ok? E resulta num terceiro elemento, que é o 27, certo? Bom, nesse caso, desse elemento, né? O nome da operação indicada seria subtração, certo? O próprio termo aqui, ok? O valor do minuendo, ok? É o 45, certo? Isso aqui é o minuendo, certo? O 18, ele é o subtraendo. E o 27 é a diferença, beleza? Vale destacar que, como nós estamos estudando o conjunto dos números naturais, e nós sabemos que os números naturais, eles são de, considerando o zero, né? De 0, 1, 2, 3 e infinitamente, o que a gente pode destacar nos conjuntos dos números naturais em relação à adição? Podemos destacar o seguinte, né? No momento, nós percebemos, né, que, para quem já tem conhecimento, obviamente alguém vai ter, né, que existe subtração onde eu tenho um terceiro elemento que ele é negativo, certo? O exemplo disso seria se fosse o contrário aqui, né? Por exemplo, vamos usar o mesmo exemplo aqui, 18 menos 45, ok? Isso me resultaria em 27 negativo, ok? Porém, vocês podem observar que na matéria, né, de conjunto dos números naturais, né, você nunca vai conseguir encontrar uma subtração onde você vai ter resultado negativo. Por quê? Porque nos números naturais, nós não temos os números negativos aqui, certo? Porque eles têm início
no zero, se você considerar ele como no seu conjunto, né? Nós temos início no zero, né? E infinitamente para a direita, certo? Tendendo à positividade, ok? Nesse caso é bom destacar esse assunto, porque pode ser que você tenha uma questão sobre esse assunto, né? E a explicação disso é esse exemplo, ok? Bom, continuando nosso assunto, assim como a adição, né, a subtração também possui propriedades, certo? E por coincidentemente, na verdade não é uma coincidência, né, mas em relação da matéria, né, as propriedades são o contrário da adição. Nós sabemos que no vídeo anterior, né, que eu fiz, eu falei que a adição ela tem sim, né, a propriedade de fechamento, ela também tem a propriedade comutativa, né, sendo positivo. Ela também possui elemento neutro, né, na adição, e ela também possui propriedade associativa, né? Eu expliquei no exemplo anterior o que é isso, okay? No vídeo anterior, na verdade, né? Aqui na subtração, nós temos essas mesmas propriedades, porém, elas são falsas, ok? Ela não contém, não é verdadeira, né? No caso aqui, a subtração ela não possui propriedade de fechamento. Bom, vamos relembrar o que é propriedade de fechamento, né? No caso, por exemplo, assim, né? Igual eu expliquei no vídeo anterior, certo? Que você, nos números, no conjunto dos números naturais, nós nunca vamos encontrar, né, em uma operação de subtração, um resultado negativo, né? No conjunto dos números naturais, certo? Então, nesse caso, né, eu posso afirmar que 5, um exemplo, né? 5 menos 7, certo? Ele não pertence, ok? Aos números naturais. Por que ele não pertence? Certo? Porque essa operação resultaria no número menos 7. Nós sabemos que os números naturais começam, né? Se você considerar o zero, de 0 até infinito. Entendeu? Não tem números negativos em os números naturais. Logo, a propriedade de fechamento, né? Ela não existe, não possui na subtração. Ok? Sobre a propriedade comutativa, é a mesma coisa. Nós também não temos na subtração, né? O que seria essa propriedade comutativa, né? Eu ia vir para baixo que eu vou escrever aqui. A propriedade comutativa nada mais é do que esse exemplo aqui, ó, né? 7 menos 5 igual a 2. Nós sabemos que resulta em 2, certo? E 5 menos 7 me resulta a menos 2. Eu não posso ter esse número negativo em conjunto dos números naturais, certo? Nesse caso, eu posso afirmar que 7 menos 5 ele é diferente de 5 menos 7. Ok? A gente já aprendeu nos vídeos anteriores, né? O que significa esse sinal, que é diferente, ok? Diferente. Beleza? Bom, eu vou apagar aqui e vou passar para as próximas. Bom, então, continuando aqui, né? Na subtração, nós também não temos o elemento neutro, né? Na adição, nós temos ele, certo? Por exemplo, 5 mais 0 é igual a 5, certo? Isso aqui é verdadeiro, ok? Porém, na subtração, nós não temos pelo menos no conjunto dos números naturais, né? Nós vamos ver que não existe subtração com elemento neutro, né? Nunca vamos conseguir subtrair um número natural como 0 que me resulta em 0, né? Um exemplo disso, né? Por exemplo aqui, 8 menos 0, certo? Me resulta em quê? Em 8. Né? Como é que eu vou subtrair 8 elementos com nada? Me resulta em 8 elementos, certo? No caso assim, eu tenho 8 unidades de algum objeto. Eu vou dar para alguém esse objeto aí, né? Só que no caso, né, alguém seria ninguém. Então eu continuo com a mesma quantidade de objetos, ok? Um outro exemplo seria o contrário, ok? Eu não tenho nada para dar para alguém, certo? Me resulta em quê? Em alguém sem nada, né? No caso, na subtração, né, em relação aos conjuntos dos números naturais, ok? Em outros conjuntos, isso aqui é verdadeiro, porém, do que a gente estamos vendo, ele é falso, que não existe isso aqui, certo? Logo, também posso afirmar que
8 menos 0, logo, né? Vou colocar, para quem não sabe, isso aqui é o símbolo de, portanto, 8 menos 0, né? Ele vai ser diferente, ok? De 0 menos 8, certo? Ele vai ser diferente, certo? E por quê? O resultado seria diferente dentro do conjunto dos números naturais, beleza?